Ei, boa tarde. Bruninha, você está aqui. E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu não estou vendo bem todo mundo, mas eu queria pedir vocês, posso fazer um pedido? Já chegar pedindo, eu sei que é ruim, mas vocês vão entender. Vocês podiam ficar em pé um pouquinho comigo, pode ser? Enquanto a galera está entrando aí, eu quero fazer um desafio com vocês aqui. Eu gosto muito de desafio. Quem gosta de dinheiro aí? Só para saber, como você pergunta isso sempre, ele falou que a galera aqui gostava de dinheiro. Então eu queria confirmar, né? Gosta ou não, galera? Boa. Deixa eu fazer um desafio, posso? Bruninha, você me ajuda aqui? Não, Fábio que está aqui. Você está filmando? Me dá um help aqui, Fábio. Posso abusar? Quero ver se vocês estão ligados aí, galera. Do fundo eu não estou vendo, mas eu quero ver se vocês... Não me enrola não, viu? Tem informante meu aí atrás. Fábio, você pode segurar o microfone para mim aqui um pouquinho? Eu vou fazer, né, Bruna? Claro que eu vou, né? Galera, queria fazer um pedido, ver se vocês estão ligados mesmo. Queria que vocês levantassem o dedão assim, ó. Todo mundo. Vai? Vocês vão entender. Pode fazer, fica com vergonha não. E aí você bota o dedo indicador, tá? Indicador é esse aqui, tá? Show? Todo mundo. O que eu quero que você faça? É simples, é muito simples, é muito fácil. Eu quero que quando eu falar já, que simplesmente você troque. Combinado? Combinado, sim ou não? Sim ou não, galera? Então vamos lá. Dedão e indicador. Já! O que houve aí? O que aconteceu aí? Vamos lá de novo. Dedão e indicador. Já! Ó, vamos combinar umas coisas aqui, ó. Cotovelo não participa não, tá? Cotovelo, dedinho, é só o indicador e o dedão. Vocês conseguem, vamos lá junto. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Foi um pouquinho menos pior. Vamos mais rápido agora? Vamos lá. 1, já! De novo, vocês conseguem. Desiste não, vamos comigo. 1, 2, 3 e já! Já! Ah, é uma salva de palmas para vocês aí. Boa. Muito bom. Obrigado, galera. Obrigado pelo teste aí. Prazer estar com vocês aqui. Antes de eu entrar aqui no conteúdo, e eu vou já alinhar uma coisa com vocês, viu? É 1 hora, é pouco tempo, eu falo muito. Então, cara, vai ser um tiro e no final a gente vai trocar uma ideia, vou estar aqui no evento à disposição de vocês. Mas queria fazer uma provocação que eu acho importante. Por que você não consegue fazer uma coisa tão simples? Já parou para pensar? Cara, é só trocar. Eu queria, já antes de eu entrar no conteúdo, trazer uma provocação para vocês. A nossa mente, a gente acha que tem controle sobre ela. A gente acha que a gente está sob controle, mas ela é completamente dispersa. A nossa mente é programada para tirar a gente da nossa zona de atenção. A nossa mente é programada para distrair a gente daquilo que eu quero fazer. Por isso que é tão difícil, às vezes, levantar cedo, sabe, para malhar, fazer aquelas coisas. A mente não quer isso. Então, vocês estão aqui no evento, cara, com um monte de coisa acontecendo, eu vou trazer um monte de conteúdo e a minha parte é uma parte técnica. Eu vou trazer ferramentas para vocês. Para quem está interessado, para quem veio aqui interessado nisso, é muito provável que a tua mente te distraia o tempo todo. Daqui. Que você pegue o celular, que você se distraia, que você converse, que você não queira ouvir. Sei lá, por que motivo. Então, é uma provocação só para você parar e pensar o quanto que a tua mente, às vezes, a nossa mente, a minha mente, me rouba de coisas importantes, às vezes, sabe? Então, cara, você tem o poder de estar presente aqui agora, né? Eu não sei se alguém já te falou sobre isso, mas a gente vive num momento muito difícil, né? Muita gente ansiosa, muita gente depressiva, muita gente procrastinando e, cara, ansiedade é excesso de futuro. Sim ou não? Faz sentido? Depressão é excesso de passado. Cara, eu só tenho esse momento presente, eu estou aqui agora presente com vocês, vou entregar o meu máximo aqui, mas eu preciso que vocês estejam presentes comigo. Podemos combinar isso? Sim ou não, galera? Boa. Então vamos lá. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Como empresário, como profissional,
Você chegou até aqui, ontem eu tive no jantar, cara, foi maneiro ouvir um pouco da história das empresas, o que vocês fizeram até aqui, sei que tem muita gente foda. Mas eu queria te perguntar uma coisa, qual é a característica, a competência que você mais se orgulha em ter como empresário, ou empresária, ou profissional, enfim, o que você se orgulha em ter mais? Eu quero dizer no seguinte sentido, tem gente que se orgulha muito, por exemplo, em ser, eu sou mais financista, eu sou uma pessoa que entendo mais de finanças, ou não, eu sou mais de liderança, eu gosto de liderar pessoas, ou não, eu sou uma pessoa mais de gestão. Qual é a competência que você se orgulha em ter? Eu queria que você pensasse um pouco nisso. O que você se acha muito bom como empresário? Principalmente, essa provocação é muito importante, tá? E você vai entender o porquê. Para entrar nisso, eu quero te fazer umas perguntas. Quem conhece esse cara aqui? Eu não estou vendo muito bem as mãos, mas alguém conhece? Ah, puta, caraca, isso que é uma equipe de som. Ó. Alguém conhece esse cara? Uma pessoa, duas, três de sei lá quantas. E esse aqui? Quem conhece? Alguém conhece? Também. Mais ninguém? Outro ali. E esses aqui? Alguém conhece? Mais alguém? Sério? Porra, quase gabaritei essa turma aqui. E geralmente uns 5 conhecem. Olha que interessante. As empresas desses caras, com certeza vocês conhecem. Mas se eu puser o sócio deles do lado, você vai conhecer. O Paul Allen, presta atenção no que eu vou dizer. É o verdadeiro gênio por detrás da Microsoft. Não que o Bill Gates seja burro, não é isso que eu estou dizendo. Mas talvez, tecnicamente falando, o Paul Allen seja muito melhor que o Bill Gates. Quem conhece o Bill Gates aí? Todo mundo. Esse cara é o Steve também, mas o Wozniak. Jobs, eu não preciso perguntar. Quem tem iPhone aí? Quase todo mundo. O verdadeiro gênio por detrás da Apple, talvez mais genial, tecnicamente falando, é o Wozniak. Mas ninguém conhece. E esses aqui são os fundadores da Tesla. Quem de fato fundou a Tesla foram eles. E com certeza o Elon Musk não precisa dizer, né? Dono da porra toda, quer ir para a Lua, todo mundo conhece. A pergunta que eu quero te fazer agora, já para provocar algo que a gente vai chegar junto. O que esses caras, os primeiros que ninguém conhecia, não que eles sejam mal sucedidos, tá? Mas a parada é, essas empresas, eu pus essas empresas, porque alguém questiona o sucesso de empresas como Microsoft, Apple e Tesla? Alguém questiona? Cara, é globalmente conhecida cada uma dessas como empresas muito fodas. E tem algo que os outros caras tinham, que os primeiros não tinham. O que o Paul Allen, o Wozniak e os fundadores da Tesla não tinham, mas que fez com que esses negócios fossem o que eles são hoje. A Apple, a Microsoft, a Tesla, são muito do que são por causa dos caras que a gente conhece. Faz sentido? Muito. E o que os outros não tinham na visão de vocês? Já pensaram nisso? Na minha visão, e o que eu venho, cara, validando ao longo desses anos todos, mexendo com isso, empreendendo, vendendo, cara, é algo que eu tenho batizado como vendedorismo. Eu quero dizer assim, eu sei que muitos aqui, eu vou contar muito rápido a minha história também, mas muitos aqui vieram de uma situação, venceram, superaram muita coisa e, cara, chegaram até aqui empreendendo. Mas a gente percebe que, às vezes, muita gente que está com a gente, que trabalha com a gente, ou muito empreendedor, cara, parece que se perde em meio ao que é empreender. É sexy dizer que eu empreendo, é sexy ter uma empresa. Mas, cara, o que faz um negócio ser diferente está ligado a vendas. Vendedorismo, para mim, é algo que não deveria ser empreendedorismo mais, sabe? Devia ser vendedorismo. A empresa existe para vender. E eu vim falar sobre isso com vocês um pouco. O problema, tem um grande problema, é que a maior parte das pessoas subestima vendas. A maior parte das pessoas tem vergonha de assumir que é vendedor. A maior parte das pessoas e empresários, quando eu cresço, eu paro de vender. Não sei quem aqui se sente assim, ou está nesse momento. Você criou o que você criou, porque você estava na rua, porque você vendeu até aqui, e aí agora a tua empresa não cresce mais como deveria, porque você saiu da linha de frente de vendas. Não é que você tenha que estar lá e tenha que depender de você. Mas para mim, cara, a principal função de um empresário, alguém que empreende, o principal skill, a principal característica que essa pessoa tem que ter é vendas.
vendas é a coisa mais importante. E quando eu terminar minha palestra aqui hoje com vocês, provavelmente vocês vão sair daqui pensando, entendendo o quanto a gente subestima vendas. O quanto vendas tem poder de, cara, fazer a nossa empresa ser muito maior do que ela é hoje, e a gente subestima isso. Então, primeira coisa, cara, vendas para mim é o meio mais acessível, mais democrático que uma pessoa tem, que uma empresa tem, cara, de atingir sucesso. Cara, quer ter sucesso como profissional? Vende. Quer ter sucesso como empresa? Vende. Vendas primeiro, depois você resolve gestão. Se eu não vender, eu vou fazer gestão de quê? Eu vou fazer gestão de droga nenhuma. A empresa existe para crescer, existe para vender. E vendedorismo, quando eu olho aqui, cara, tem meus sócios, a galera que a gente trabalha junto, pessoas desse momento, pessoas do passado, o pilar base de qualquer empreendedor de muito sucesso é venda. É entender que em algum momento, beleza, eu criei o produto, eu montei o business, mas, cara, vendas é a coisa mais importante. Vendas é a coisa mais importante da empresa. E isso é uma mentalidade, cara, que eu tenho maior orgulho em dizer que eu sou um cara que sou vendedor, né? Ao longo da minha trajetória, o que eu fiz na minha vida inteira foi vender. A gente constrói empresas, business, eu tenho empresa que eu já vendi, vai mudando um pouco as coisas que você vende, né? Eu vendi uma empresa por 8 dígitos, já vendi 2 empresas, estou sócio do Seus Club hoje. Cara, tem um monte de coisa que a gente faz, mas, sobretudo, para mim, vendas nunca desgrudou de mim, sabe? É algo que está sempre presente ali, né? Então, vendedorismo para mim é uma mentalidade. É uma mentalidade que, em primeiro lugar, torna a empresa uma organização que ela é centrada em vendas e não nela mesma. O que eu quero dizer? Cara, se tem empresário aqui que eventualmente você se orgulha porque a tua empresa é muito organizada, porque, cara, você tem o melhor produto, porque você... Isso é excelente, você tem que ter. Mas, cara, a principal coisa que a tua empresa tem que ter é vendas. Eu tenho que vender mais que meu concorrente. Eu tenho que performar melhor que o meu mercado. Eu preciso ser o primeiro, eu preciso ser o maior. Eu preciso criar essa mentalidade. Porque, pensa comigo, aqui, pelo que eu entendi do convite da galera, só tem gestores aqui, né? Cara, vocês são CEOs, empresários, gestores. Então, aqui é um papo de gente grande, né? Cara, quem vai imprimir essa cultura no time, se não a gente, pessoal? Se não for a gente para vender o sonho, o objetivo, a meta, quem vai fazer isso melhor do que a gente? Então, cara, essa mentalidade desce por você. E ela desce com 2 objetivos. Primeiro, cara, ou eu aumento a minha... bato meus números de venda, ou eu aumento o meu share de mercado. Ou eu cresço mais que todo mundo, ou eu atinjo meus números de vendas. Se tem empresário aqui, empresa aqui, que, cara, você não está batendo meta, e você não está batendo meta, talvez, cara, consequentemente, alguma coisa está errada. E é a primeira coisa que eu vim talvez te provocar. Se eu tenho um business... Se esse business ele é centrado em vendas, eu tenho que atingir meu resultado, eu tenho que crescer, eu tenho que bater meta. E o que é mais importante aqui de tudo isso é, cara, que como empresário eu sou responsável por isso. Eu preciso trazer para a empresa, descer para a cultura, uma empresa que é centrada em vendas. Se tem alguma coisa que atrapalha a venda na empresa, a nossa função é tirar isso da frente. É acabar com isso, porque a empresa precisa crescer. A empresa existe para crescer. Beleza, a gente tem um propósito, a gente quer transformar o mundo, mas, cara, só faço isso se eu vender e crescer. Faz sentido, pessoal? Então, sim ou não? Boa. Cara, quando eu faço isso, quando eu desço isso para o meu time, eu vou desenvolver o que a gente chama de musculatura de vendas. Eu vou criar uma musculatura de vendas que é diferente. Fala rápido o que é musculatura de vendas, só para a gente se alinhar aqui. Quem aqui vem da época do porta a porta? Você cansou de bater em porta de cliente lá? Cara, né? Imagino que tem uma galera aí. Eu sou dessa época, né? Cansei de quantas vezes pegar ônibus de um estado para o outro. Eu sou do Rio, sou carioca, né? Mas fica tranquilo que eu não roubo mais relógio. Essas coisas eu já parei de fazer. Já sou um cara reformado, tá bom? Mas assim, cara, quantas vezes pegava ônibus do Rio, sei lá, para São Paulo, sem dinheiro da volta, irmão? Só com o dinheiro da ida. Tinha que vender para voltar. Quando eu falo de musculatura de vendas, é isso. Aí traduz isso para a nossa vida como empresário. Quem aqui já não... Está chegando dezembro, né? 13º, né? 13º geralmente é uma preocupação. Quem aqui nunca? Caraca, como é que vira folha? Como é que paga folha? Se eu tenho musculatura de vendas, eu tenho poucos orgulhos na minha vida. Mas um deles é, cara, eu nunca trazei uma folha de pagamento. Porque, cara, eu sempre vendi. Eu já tive fase de ter produto que eu não podia vender. Cara, eu vou criar outra coisa para vender, mas, irmão, eu não vou deixar de botar dinheiro para dentro.
É uma musculatura que, como empresário, eu tenho que desenvolver e descer essa cultura para o time. Então, cara, vendas me desenvolve uma resiliência que torna o negócio com diferencial competitivo. Quem tem uma cultura de vendas tem vantagem competitiva no mercado que atua. Pensa sobre isso. Se você vende, mas até hoje você sofreu venda, você vende, mas talvez não seja tão intencional. Talvez a tua estrutura comercial, para pensar só assim, qual é a área que tem mais investimento na tua empresa? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Qual é a área que você mais investe? Será que é o departamento comercial? A gente vai entender que tem muitos investimentos para serem feitos em vendas, mas pensa sobre isso. E aí, cara, uma analogia que eu faço. Não sei quem já ouviu a história do bambu chinês, né? Ele cresce 5 anos para baixo da terra e aí você não vê nada. É a gente plantando nosso negócio. Cara, quando eu tenho essa mentalidade, e aí quando eu cresço de uma forma, aquele ditado que a gente ouve, né? Que o bambu enverga, mas não quebra, né? A empresa com mentalidade de vendas, quem vive esse vendedorismo na veia, não quebra. Posso mudar meu negócio, posso mudar meu mercado, não quebra. Eu me refaço, eu não tenho medo disso. Então, cara, é um pouco dessa mentalidade que a gente tem que desenvolver. E tem uma coisa que contribui para a venda ser um assunto tão difícil às vezes para alguns. Porque venda é uma das únicas coisas que mexe muito com um sentimento muito difícil no ser humano, que é a rejeição. Quem já leu aquele livro Objeções, do Jeb Blount, cara, fala sobre isso. Porque para vender tem que pedir, certo? Quem pede, recebe não. E receber não, tantas vezes, acessa uma área na gente que é a área de rejeição. Então, pelo medo da rejeição, a gente tem medo de vender, tem medo de se expor, tem medo de pedir. E, cara, não se engane, nosso time, muito mais. Já foi falado aqui coisas assim, geração Y, mais ainda. Então, nós somos responsáveis, grava isso que eu vou te dizer, a gente é responsável por amadurecer a musculatura do nosso time. A musculatura de vendas do nosso time. A gente tem que apoiar o time nisso. Só que eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver isso. Vou contar em 3 atos, muito rapidamente, para não ficar aqui, o tempo é curto, a minha história para vocês. Eu divido minha história em 3 momentos. Ausência. Cara, não sei quem se identifica com isso. E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. O Brasil é um país de mães solteiras, vocês sabem disso, né? Nascem 500 filhos sem pai por dia no Brasil. 500 filhos sem pai. Eu fui um desses. Eu não tive pai. Sou órfão de pai vivo. Minha mãe era telefonista. Sou da zona oeste do Rio de Janeiro. E nasci, cara, com essa ausência. A gente não tinha casa para morar durante muito tempo. Morava na casa dos outros de favor, eu não tinha um pai. Só que, além da ausência, eu vi uma rejeição um pouco diferente. Por quê? Minha mãe era amante do meu pai, né? Naquela época os casais não separavam, então tinha aquela coisa de separação de corpos, né? Meu pai tinha outra família, coisa também muito comum, não só no nosso país, mas enfim. E o meu pai ia ficar com a minha mãe, se é quem me entende, né? Que tem adultos, né? Ia ter relação com a minha mãe e não olhava para mim, não me considerava filho. Quando eu tinha 6 anos, 7 anos, meu pai olhou nos meus olhos, como eu estou olhando nos olhos de vocês aqui agora. Falou, não, você não é meu filho não, acho que você não é meu filho e tal. Imagina o grau de covardia com uma criança, né? Por mais que ele achasse isso, não precisava dizer isso, né? E, cara, por incrível que pareça, sabe como é que veio a transformação na minha vida? Porque quando eu conto isso, muita gente não acredita. Mas até os meus 15, 16 anos assim, que foi quando eu comecei a vender profissionalmente, eu era gago. Mas era muito gago. Era extremamente gago, tímido. Qualquer pessoa do outro lado da mesa, para mim, era melhor do que eu. Qualquer um era melhor do que eu para mim. E aí, quando eu tinha 6 anos, que meu pai falou isso para mim, cara, eu sei a quem atribuía, eu atribuo a Deus. Mas eu falei, cara, eu quero vender. Eu tinha 6 anos. E, cara, o que transformou minha vida foi vendas. Porque pensa, para alguém que é gago, tímido, imagina os traumas que uma criança tem, quem é pai aí deve imaginar, por viver isso. E eu fui vender, porque vender era a última coisa que eu imaginaria fazer na vida. Eu comecei a flertar com isso muito jovem, com 16 anos eu entrei profissionalmente em vendas, e vendas foi a ferramenta que Deus usou para curar minha vida. Através de vendas eu transformei, cara, minha fala,
meu emocional, óbvio que eu busquei muita coisa, mas foi venda. Porque pensa comigo, se o que impede as pessoas de venderem mais é o medo da rejeição, agora eu até ri, né? Eu já tinha lidado com a pior rejeição que o ser humano pode lidar na vida, então não para mim, irmão, não me dá não. Se me der um não, parece que sobe um troço de baixo para cima, sabe, aquele tesão instantâneo, eu vou conseguir essa porra, sabe? Eu já tinha a pior rejeição que o ser humano pode ter. Então, para mim, vendas significa algo completamente diferente do que a maioria das pessoas. E eu quero trazer isso para você, não para, cara, não tem tempo da gente contar a história toda, mas, cara, hoje eu já vendi 2 empresas por 8 dígitos, sou sócio, mentor e fundador do Sales Club, tenho a Sales Farm, sou sócio da Nibo Softwares, uma das maiores empresas de software do Brasil, também software para pequenas empresas. Cara, fiz um monte de coisa, inclusive tenho 2 filhos lindos que eu amo de paixão, o Luca, que é um adolescente de 13, e o Renzo, que é um bebê de 3, né? De cálculo eu não sou muito bom, né? Porque você ter adolescente e bebê ao mesmo tempo, para quem tem filho sabe que é um desafio. E, cara, o maior orgulho da minha vida é esse. Mas eu contei isso para vocês, para a gente, cara, talvez olhar um pouco e entender quais são as travas, os bloqueios, as coisas que a gente encontra, não só na gente, mas no nosso time, para que, cara, eu possa desbloquear o potencial que eu tenho de crescimento. Show? Vamos falar de máquina de vendas. O que é, então, cara? Como que eu monto uma máquina de vendas à luz disso? Né? Como eu falei para vocês, eu vim de vendas desde muito cedo, e eu fui, cara, estruturando um monte de coisa que eu vou contar aqui agora, mas a primeira coisa importante, cara, o que é uma máquina de vendas? Máquina de vendas, só para a gente ficar na mesma página. Muita gente fala sobre isso e às vezes o conceito não está tão claro. Máquina de vendas é quando eu torno o meu departamento comercial uma engrenagem que funciona de maneira autônoma, previsível e uniforme. O que significa isso? Autonomia. Quem aqui fica sem dormir porque tem que bater meta? Tem alguém aqui ou só acontece na Austrália? Só na Austrália que a galera fica sem dormir? Então, quem aqui, você, se sente, talvez aqui não, só na Austrália, cara, é bombeiro, apagador de incêndio do time comercial. A operação não funciona se você não estiver ali, cara, de olho em cima. Quando eu não tenho uma operação que ela não funciona sem mim, cara, eu não tenho uma máquina. Eu tenho um departamento comercial deficitário, deficiente. Eu preciso que a minha máquina de vendas, que a minha operação comercial seja autônoma. Previsibilidade. O que é previsibilidade? Cara, eu preciso saber o que vai acontecer e não virar um torcedor da minha operação comercial. Tem um monte de gestor que é torcedor da operação. Pô, esse mês será que a gente chega? Esse mês será que vai? Porque não tem nenhuma forma de medir e tornar previsível o meu resultado. Isso é possível. É mega possível. E, por fim, uniformidade. Lá na Austrália, tem ninguém da Austrália aí não, né? Só para saber se eu posso falar. Lá na Austrália tem uma galera que é assim, tenho 10 vendedores. 2 vendem pra caceta. O restante chega nem na metade da meta às vezes. Acontece muito na Austrália. Então, quando eu tenho um time que, cara, uns têm um resultado muito fora da curva, e a maioria não, se eu não tenho nenhum padrão, nenhuma uniformidade de resultado. Não ter uniformidade de resultado é um sintoma de que eu não tenho uma máquina de vendas. Então, máquina de vendas é resolver essas 3 coisas. Lembra que eu falei que vocês vão sair daqui percebendo que a gente subestima vendas? Lembra disso? Quero saber, só de curiosidade, quem conhece esse livro Receita Previsível? Quantos conhecem? Quem não conhece? E quem não levantou a mão? Quem não conhece o livro? Vai lá, só para eu saber. Boa. De vocês todos que não conhecem, vocês acreditam que vocês entendem de venda? É uma provocação para vocês pensarem. O seguinte, em 2011, esse cara, Aaron Ross, que foi o cara da HubSpot, eu tive com ele algumas vezes, criou um livro chamado Receita Previsível. Isso foi uma bíblia lá no Vale do Silício, porque o que ele descobriu? Que especializar as funções de vendas é uma coisa muito foda. Significa o seguinte, quem é, como eu, da época do porta a porta, como que a gente vende? Eu vou lá, pego o contato do cara, eu vou lá, ligo para agendar uma visita, eu vou lá e visito, eu vou lá e vendo ou não, eu faço tudo. Esse cara entendeu que especializar pode me trazer mais escala. É o que vocês já devem ter ouvido falar sobre pré-vendas. Já ouviram falar? Pré-vendas, SDR, BDR. Sabe essa sopa de letrinha? Eu vou desmistificar isso hoje para vocês. Show? Mas esse cara foi o cara que pensou nisso primeiro e aplicou. E a outra coisa foi trabalhar com tipos de leads diferentes.
Se eu aqueço um lead, faço marketing e ele me procura, tipo assim, oi, quero falar com você. Isso é o que ele chama de inbound. Se eu vou lá e prospecto frio, ele chama de outbound. Um é pesca de rede, o outro é pesca de lança. Ele foi o cara que sistematizou isso em 2011. E olha que interessante, hoje em 2023, a maioria de vocês nem conhece isso. Porque talvez eu pense que seja uma realidade distante da minha operação, e não é. Agora, isso é antigo e, na minha visão, ultrapassado já. Ultrapassado de certo modo. O Aaron tem um puta mérito pelo que ele fez. Mas qual é o desafio na nossa operação hoje? Tem a ver com isso aqui. Quem conhece esse cara? Boa. Me fala 2 superpoderes que esse cara tem que são massa. Podem me ajudar aí? Rápido que o tempo é curto, galera. Vai lá. Teletransportar e a capa é massa, mas tem 2 que são foda também. 1, esse cara controla o tempo, lembra? Esse cara controla o tempo. E 2, ele se multiplica. Lembra que ele se multiplica? O que você faria se você pudesse controlar o tempo e se multiplicar? Fala para mim. Agora, eu queria parabenizar vocês aqui. Porque, cara, tem uma galera que eu considero gestor estranho. Por que é um gestor estranho? Porque grande parte das pessoas que a gente vai falar sobre isso, tem uma galera que consegue, cara, liderar pessoas. Às vezes o time de 30, eu lidero 30. Eu consigo criar processo, consegue analisar dado, consegue gerir o time, treinar as pessoas, treinar todo dia, vender, cara, consegue gerar os indicadores, consegue fazer processo de contratação. Cara, quem consegue fazer tudo isso junto, vocês são incríveis, vocês são gestores estranhos. Uma salva de palmas para vocês. É uma palma meio falsa, né? Não é a sensação, não é essa? Fala para mim, você consegue fazer tudo isso junto? Sim ou não? Não. Você não vai conseguir fazer tudo isso bem feito. Cara, qual é a grande falha das operações? De novo, cai em como eu subestimo vendas. Você não vai conseguir treinar o time, gerar indicadores, vender, contratar. Eu só não botei mais coisa aqui para o layout ficar bonitinho. Então, a primeira pancada aqui agora, sabe o que é isso aqui? Cara, a gente operou mais de 500 operações comerciais já. Existe um modelo para uma operação comercial funcionar e é esse aqui. Toda operação comercial, não sei se você sabia disso, mas tem 7 componentes. Tem uma camada estratégica que eu tenho que olhar. Definição de perfil de cliente ideal, definição de LTV e CAC, nicho de mercado. Tem uma série de coisas que eu olho estrategicamente. Ela tem uma parte de aquisição. Todo mundo precisa resolver a aquisição de clientes, seja por marketing, seja por evento, seja por outbound. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Toda operação deveria ter uma área de capacitação. Ou seja, o time ele tem que ser treinado de um jeito diferente. Já vou mostrar. Uma parte de dados, que a gente chama de operação de vendas, que é o seguinte, hoje para você vender, você tem que ter ferramentas, não tem? CRM, VoIP, ferramenta de WhatsApp, cara, um monte de coisa. E como é que eu opero isso tudo se eu não tenho uma área que cuida disso? Quer ver um exemplo? Quem aqui não tem dado nenhum de nada? Porque, cara, o teu vendedor não preenche, isso acontece muito na Austrália também, o vendedor não preenche CRM, não quer fazer esse negócio, na Austrália acontece muito. E aí, cara, como é que eu resolvo isso? Se eu botar uma área de Ops, eu sou capaz de resolver isso. Então, a gente fala muito sobre isso. Outra coisa, gestão de talentos. Vou contar um segredo para vocês, já que está só a gente. RH tradicional não sabe contratar vendedor, tá? Só entre nós aqui, não conta para ninguém, tá? Quem sabe contratar vendedor é vendedor. Dentro do processo de contratação, a gente vai falar sobre isso, tem que ter uma estrutura que conheça vendas. Senão eu não consigo contratar bem para vendas. A gente vai falar sobre isso. E o time precisa ser especializado. Então, cara, isso aqui, ó, cara, mais de 500 operações que a gente já implementou com isso aqui. Só para vocês saberem agora, hoje de manhã, eu fui visitar um cliente nosso, que é a Soures. Não sei quem conhece aqui, que é do agro, vende maquinário para agro. Cara, mercado mega tradicional. Acabaram de implementar uma máquina de vendas agora. Nossa, a gente ajuda a fazer isso. Cara, no primeiro mês de operação, 1.500.000 e poucos a mais de faturamento no primeiro mês de operação. Implementando máquina de vendas. Com outbound, com BDR. Eu vou explicar isso tudo para vocês. Então, assim, ó, se no mercado que é agro, cara, que é extremamente tradicional, é possível, imagina no seu mercado.
né? Então, cara, só para vocês entenderem, não é para ler isso aqui, tá? Mas quando eu implemento uma máquina de vendas, eu olho mais de 200 itens. Ou seja, para eu implementar um departamento comercial em uma empresa, são mais de 200 itens que eu olho. Para vocês entenderem, cara, o quanto que uma área comercial hoje é muito mais complexo da gente fazer. Então, e aí o nosso trabalho lá no Sales Club é implementar isso para as empresas. Então a gente faz isso pelas empresas. Cara, isso é a máquina de vendas, ó. Se você fizer isso tudo, você implementou a tua máquina de vendas. É isso aí. Simples assim. Ou seja, para eu implementar um processo comercial, eu tenho uma parte de planejamento. Cara, como é que eu estruturo, como é que eu torno previsível, como é que eu construo do ponto de vista de processos, cara, e como é que eu mantenho com rotinas de gestão e liderança. Isso é o processo, isso é, obviamente, que isso não nasceu assim, né? Isso aqui era assim. Eu comecei em 99 a vender, né? Efetivamente. Na minha cabeça isso era assim, ó. Cara, isso era talvez um pouco como é na cabeça de vocês. E aí eu fui, cara, são mais de 500 empresas que a gente já implementou máquina. E aí fazendo isso, cara, aqui são alguns exemplos, a gente conseguiu chegar a uma metodologia que simplificou, né? Que é essa metodologia que agora, nesse tempo que me resta, eu vou dar um tiro para vocês de algumas coisas que vocês podem aplicar na operação de vocês. Estão prontos aí? Estão prontos aí, galera? Posso mandar? Então vamos lá. Cara, a gente fala sobre isso aqui, ó, rapidamente. 4 pilares, que, cara, não tem como aprofundar tanto, mas são 4 pilares importantes para você talvez aplicar na tua operação já. Valores e cultura, cara, é o primeiro deles, capacitação, remuneração, incentivos e gestão de processos e liderança de pessoas. Eu separo isso. Show? Primeira coisa, sobre cultura, cara, é a maneira que você contrata, promove, reconhece e principalmente demite. Se tem vendedor na tua operação que, por exemplo, não vende há 3 meses, há 4 meses, sei lá quanto, e você não faz nada, você está falando sobre cultura. Está falando muito mais sobre cultura do que qualquer outra coisa que você faça. Então, cara, existe um desenho para você entender o seguinte. Quando eu olho para o meu time, se eu tenho pessoas que estão aqui, cara, a pessoa, ela vende pouco e ela, cara, tem alta remuneração. Cara, não tem milagre que resolva. Se a pessoa ganha muito, não faz nada, essa pessoa, é só Deus na vida dela, sabe? Se eu tenho alguém que, ela vende pouco, mas ela ganha pouco, então ou eu desenvolvo isso, ou eu também demito. Se eu tenho alguém, cara, que produz muito, ganha muito pouco, é o profissional que você pode perder. Está vulnerável isso. Ele precisa ser mais desafiado e ganhar mais. E por outro lado, é o ideal. Se eu tenho alguém que ganha bem e performa bem, eu tenho que ir, cara, manutenir isso, dar desafio. No desenho simples é isso aqui, ó. Cara, o teu abacaxi está ali. Certo? E, cara, o velho Jack fala uma coisa muito foda. O velho Jack é o Jack Welch. Provavelmente na operação de vocês, todos vocês, você vai ter os 70, 10, 20. O que é isso aqui na prática, pessoal? 20%, pode fazer a conta no time de vocês aí, faz aí. 20% em média é a galera que fica entre 85% para cima da meta. Você vai ter 70%, que é a galera que fica ali entre metade, chegando no resultado. E você vai ter 10% que não chega nem metade da meta. Quem não faz, pelo menos deveria separar seu time nesse range. Separando assim, o que você faz com esses caras aqui, que são foda? Cara, você tem que reconhecer e promover. Não esquece eles. Porque se você esquece eles, você perde eles. Esses 10% aqui, que não chegam nem na metade, o que você deveria fazer? Assim, libera a vida, sabe? Deixa, assim, solta. Deixa o passarinho voar, sabe? Voa, passarinho, sabe? Quem é que você tem que concentrar toda a tua atenção tática? Nesse 70%. Então, um olhar para a operação comercial deveria ser assim. E aí, uma informação que é mega importante, cara, 89% de toda a perda de profissionais é por causa de contratação feita errada. Ontem, o Nando falou de 14 salários, né? Em vendas, em média, de 6 a 9 salários que eu gasto quando eu contrato alguém errado. É prejuízo, né? E, cara, como que a gente faz assim para ser mais assertivo na contratação? Primeira coisa, pode tirar foto, cara, uma colinha disso. Eu preciso definir muito claramente, minimamente essas 3 coisas, cara. Quais são os skills, soft skills, cara, coisas comportamentais que eu quero dele. Quais são as competências técnicas que eu quero dele e quais as responsabilidades que ele vai ter. Isso precisa estar muito bem claro para você. Quando isso está muito claro para você, você vai buscar isso nas pessoas lá fora. E aí, o teu
processo de contratação precisa ser assim, ó. Eu não vou ter tempo de falar tudo isso aqui, mas minimamente tem uma definição que é importante. Isso aqui, ó, é o perfil de vendedor ideal. Sabe perfil de cliente ideal? Eu também devo ter o que é um perfil de vendedor ideal para a minha operação. Quando eu tenho isso claro, cara, eu vou buscar isso. E eu valido isso no meu processo de contratação. Só que tem uma coisa aqui que é muito importante. Cara, que talvez já mude o jogo para muitos de vocês. Quem aqui, quando você contrata um vendedor, você testa ele no processo seletivo? Alguém testa o vendedor no processo seletivo? Se você não faz isso, boa. Cara, é obrigatório. E tem uma coisa que a gente faz chamada role play. O que é isso? Quando eu contrato alguém de vendas, antes de eu contratar ele, eu simulo uma venda remoto mesmo, por telefone, um cenário real. Ele vai viver o pior inferno na terra dele, no meu processo de recrutamento e seleção. Eu vou simular a realidade. Sabe por quê? Cara, tem muita gente aí fora especializada em entrevista. Agora extrapola isso para venda, mano. O cara é especialista em se vender. Só que tem uma frase que eu gostaria muito que fosse minha, mas ela não é. Que é assim, o que você é, grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Sabe? Uma coisa é que o cara conta de história, a outra coisa é como ele se comporta na realidade, sacou? Então, quer acertar a contratação e vendas? Testa na prática antes de contratar. E aí o que vai acontecer? 80% das pessoas vão sair ali. Ótimo! Porque é uma desgraça que não veio para a minha vida. Vai embora antes, sabe? Porque quem quiser ficar, cara, vai ficar sabendo qual é a realidade que eu tenho ali. Então isso faz muita diferença. E aí, para contratar bem, cara, eu tenho que conhecer bem os perfis de vendedores. Sabia que tem perfis de vendedores, né? Eu falei que ia explicar um pouquinho aqui é muito breve, mas só para você entender. Vamos lá, pré-vendas. O que é essa tal de pré-vendas, né? Cara, pré-vendas é isolar a parte de prospecção do teu processo comercial. Significa o seguinte, se eu gero leads de marketing, eu preciso ter esse cara aqui, ó, que a gente chama de SDR. Qual é o trabalho desse cara? Esse cara, ele qualifica uma demanda que chegou para mim. É um trabalho que é diferente de ir atrás de cliente frio. Quem vai atrás de cliente frio é o cara que a gente chama de BDR. São musculaturas diferentes. Sabe qual é o erro aqui que muita gente comete? Na Austrália, não aqui em Londrina. Eu quero que o meu cara trabalhe tanto com lead frio quanto com lead quente. E aí, eu quero que ele faça os dois. A chance de dar certo é muito remota. Inclusive, às vezes assim, ó, eu pago a mesma coisa para você trabalhar com lead tanto frio quanto quente. Puta, é muito mais difícil trabalhar com lead frio, concorda? Se eu pago a mesma coisa que eu pago para o cara trabalhar com lead quente, qual é a chance desse cara se engajar e mexer com lead frio? É mínima. Então, na Austrália tem uma galera que está fazendo isso. Não façam, viu? E aí, esse perfil, que perfil que é esse? É um perfil que a gente chama de hunter, caçador. Quer ver? Se eu perguntar aqui rápido. Aqui provavelmente tem alguém que você tem um perfil ou tem alguém no time que, por exemplo, é aquela pessoa que, cara, eu quero prospectar tal cliente. Eu vou ligar 30 vezes até falar só de raiva. E aí tem esse perfil, né? Esse perfil é o perfil hunter, né? Que é diferente do closer. Quando eu vou para vendas, tem duas especializações para a gente falar. Um processo de venda, cara, que eu preciso de fechamento de impacto, eu preciso de um closer. A gente chama de closer, né? O que isso significa? É aquele perfil que vende baseado em persuasão. É quem usa bem técnica de persuasão, é quem usa bem técnica de venda. Traduzindo aqui, para vocês se encontrarem, quer ver um exemplo prático? Quem aqui, você tem maior tesão assim, ó. Cara, eu lembro várias vezes em clientes que eu entrei e o cara foi mega grosso, sabe? Quanto mais difícil for o cliente, mais questionador, mais tesão eu tenho. E aí, cara, quando você consegue persuadir e fechar, cara, daquele tesão instantâneo, próxima. Ou seja, eu tenho prazer naquele fechamento da venda. Provavelmente tem pessoas aqui assim. Esse perfil é um perfil closer. É diferente. E aí, quem aqui, por exemplo, tem que fazer relacionamento com carteira de cliente? Então, tenho que manutenir, tenho que cuidar. Quem cuida de carteira é o que a gente chama de farmer. Que é o seguinte, a venda, quem vende com impacto, não sabe gerir carteira. Porque talvez tenham pessoas aqui assim, você faz uma reunião com o cliente hoje. Aí, cara, daqui a 2 meses você fala com ele. Você se lembra do nome do filho, do cachorro, do papagaio. Você cria um relacionamento com a pessoa e vende através de relacionamento. Tem perfil em vendas específico para isso. Por que eu estou falando isso com vocês? Provavelmente na nossa operação,
Muitos de vocês eu acho que nem usam isso, né? E tem gente jogando na posição errada. Se eu, em vendas, consigo meramente acertar isso, colocar as pessoas nas posições certas, cara, isso muda o jogo bizarramente. Bizarramente. Até porque pensa o seguinte, um vendedor teu é mais caro. E uma conta que talvez você não tenha feito nunca. Qual é o momento em que o teu vendedor é mais produtivo para você? Em que momento, na rotina do dia a dia, o teu vendedor é mais produtivo para você? Vendendo, certo? Quando ele tá, mas vendendo assim, ó, quando ele está na frente do cliente, certo, negociando para fechar. Ele pode fechar ou não, mas é ali que ele é produtivo. Sim ou não? Beleza. Quanto tempo do mês dele, hoje, ele gasta fazendo isso? Para pensar. Provavelmente não chega nem a 20%. Se não chega nem a 20%, todo esse restante de tempo você está rasgando. E talvez, se você especializasse a tua operação para colocar ele mais vezes na frente do cliente certo, isso seria muito mais produtivo. Esse é um assunto muito longo, mas a ideia aqui é provocar vocês, certo? E aí vamos entrar na estrutura de capacitação. Quando eu falo de capacitação, tem uma informação que é mega relevante. 73% dos gestores gastam menos de 5% do tempo treinando o seu time. Ou seja, a gente não treina nosso time via de regra. E aí, quando eu falo de capacitação, existem duas coisas importantes sobre isso. Existe um conceito que a gente chama de onboarding, que é assim, cara, vou botar o time para jogar, imagina que eu decida aqui agora fazer um esporte novo, sei lá, futebol americano. Se eu decidir jogar, o que minimamente eu tenho que saber para jogar? Cara, eu tenho que saber as regras, tenho que saber o que eu uso, eu tenho que saber o necessário para entrar em jogo. Então, a tua operação comercial deveria ter uma estrutura de capacitação mínima para ensinar o cara a entrar no jogo. O nome disso é onboarding. E aí, quando eu monto isso, eu tenho que tocar em todos esses pontos. Ó. Minimamente, um onboarding em vendas tem que passar por tudo isso aqui. Nota uma coisa, que o produto é a última coisa, tá? Então, tem uma série de coisas que tem que ser vistas. Como é que a gente faz isso na prática? Cara, você organiza um cronograma com uma ementa. E isso tudo pode ser, cara, inclusive gravado hoje, né? Para permitir que as pessoas aprendam de forma síncrona. Né? Não preciso necessariamente fazer isso fisicamente. Mas quem não tem isso, como é que eu garanto que as pessoas performem de forma igual se eu não dou uma capacitação igual para todos? Né? Na Austrália também tem uma galera que faz assim, o treinamento é aquela velha história de sombra. Né? Entrou aqui, cola lá e vamos que vamos, aprende a vender aí e está tudo certo. Né? Cara, isso acaba não funcionando na prática. E aí vem a segunda parte. Pô, decidi jogar futebol americano. Lembra do exemplo? Cara, significa que eu entrando em campo, eu sou um puta jogador? Não. Cara, eu só vou me tornar bom se eu treinar fundamentos. Ou seja, a operação comercial que vai performar é a que promove capacitação diária. Todos os dias. Todos os dias o teu time tem que ter uma rotina que ele se desenvolva e se capacite. Sem isso, é impossível. Então, cara, a gente tem que olhar para isso. Isso aqui são tudo coisas que a gente faz dentro dessa estrutura de capacitação. Né? Não dá para a gente entrar em cada uma delas. Cara, outra coisa, informação relevantíssima. 78% dos vendedores envolvidos com rede social, né, com trabalhos em rede social, estão vendendo muito mais do que os vendedores que não estão. Cara, então, incentive os vendedores a usarem rede social, porque, cara, isso impacta muito no resultado deles. Falando sobre remuneração rápido. Remuneração é uma arte. E é uma arte onde eu consigo colocar um incentivo no lugar certo e brincar com isso. E muita gente peca e perde o jogo às vezes aqui, tá? Tem um livro muito legal que fala sobre isso, eu indico vocês para quem gosta, Fórmula de Aceleração. Traz muitos ensinamentos legais sobre como eu estruturo uma parte de remuneração. E eu sei que o Nando, por exemplo, falou um pouco sobre isso lá no jantar, não sei se falou aqui na palestra dele. Mas, minimamente, para você entender, como é que eu estruturo uma remuneração para a área de vendas? Cara, via de regra, a híbrida funciona muito bem, ou seja, o cara ganhar um fixo mais um variável, e você tem um mínimo plano de carreira para cada posição. Então, se o cara é um closer, cara, o que eu pago fixo mais variável? Eu tenho isso provisionado, previsível já, para o cara que é júnior, pleno, sênior e todas as posições. E aí, vou dar um exemplo muito rápido, prático. Cara, como é que eu estruturo, por exemplo, uma remuneração de pré-vendas? Quem faz pré-venda aqui? Só para eu saber, tem alguém que faz já? Boa. Para quem faz, para quem nunca fez,
Imagina o seguinte, se eu tivesse alguém no time que o papel dele é agendar a reunião. Estão comigo aqui? Boa. Cara, se o papel dele é agendar, o que eu faço? Eu comissiono ele, falando só do variável, pelas reuniões que ele bota para acontecer. Então, a meta dele é aqui, eu não sei se está dando para ver aí atrás, 30 reuniões. Cara, então cada reunião que você bota para rolar, você tem uma meta de 30 reuniões, que tem que acontecer. Aí o que eu faço com ele? Cara, cada reunião que rolar, eu te pago R$15. Show de bola. Só que é o seguinte, se eu só fizer isso, o que vai acontecer? Lembra, remuneração é uma arte. Você brinca com a motivação das pessoas. Se eu só fizer isso, ele vai encher de reunião, mas com nenhuma qualidade. Então, como é que eu resolvo isso? A reunião que fechar, eu dobro o teu prêmio, eu pago 30. Opa, já fiz uma mudança aqui. Eu quero botar reunião, mas não é qualquer uma. É uma reunião que feche. E aí, beleza, ele vai agendando reunião. Aí, olha que interessante, a meta é 30. Chegou na 29ª, ele ganha R$500, 565. Aí eu faço o quê? Eu quero que ele bata a meta. Eu preciso que a entrega seja previsível. Eu não preciso de 29, eu preciso de 30. Aí eu faço o quê? Cara, se você marcar a 30ª, eu dobro todo o teu prêmio. O 15 vira 30, o 30 é 60. Ou seja, ele salta de 500 para 1.170. Quando eu faço isso, eu estou dizendo para ele o quê? Cara, você só ganha dinheiro se bater a meta. Mas eu faço outra coisa. Eu vou falar para vocês. Muitos de vocês podem aqui estar estagnados em meta por causa do modelo de remuneração de vocês. E eu vou provar. O que acontece se eu não tiver isso aqui? Imagina que está faltando uma semana para acabar o mês e o meu cara já bateu a 30. O que acontece na Austrália? Ele guarda uma semana para acabar o mês, ele guarda para o mês seguinte. Acontece muito, o vendedor na Austrália faz isso. Aqui não deve acontecer, né? Então, mas quem está fazendo isso com ele? É o meu modelo de remuneração. Por quê? Para ele, a reunião vale mais no mês seguinte, porque ajuda ele na meta do mês seguinte. É o mesmo dinheiro, ele só troca de mês. Só que aqui não. Aqui, se ele botar a 31ª, ela não vale 15,30, ela vale 30,60. E não vai valer de novo, se ele não chegar na 30. O que eu estou fazendo com ele? Cara, joga tudo que você puder dentro desse mês. Você pode extrapolar isso para todo o teu time. Então, o que limita às vezes o resultado é o meu modelo de remuneração. Cara, isso aqui também é um assunto para um dia inteiro. Não dá para eu aprofundar. Outra coisa importante, incentivos não financeiros agora. Não tem jeito, galera. Time de vendas gosta de festa, gosta de comemorar. Isso aqui é uma pesquisa da Gympass. Cara, tem que comemorar, tem que ter os rituais de comemoração. Se não fizer, falta alguma coisa. E o segundo, olha que interessante, é educação. Cara, a galera quer ser capacitada. Então, são as duas coisas que mais motivam, além de financeiro. Show de bola? Cara, fala um pouquinho para a gente ir caminhando para o fim sobre projeção de vendas. Muita gente peca aqui. Eu quero trazer uma reflexão para você entender. Não sei como você projeta as tuas metas, como você controla o teu dia a dia de vendas, mas eu quero trazer isso aqui para a gente ficar na mesma página. Quem joga tênis aqui, só para saber? Tem alguém que joga tênis? Só para deixar claro, eu não jogo tênis, tá bom? Mas a história é do caceta, então vale a pena. Uma vez eu assisti uma reportagem do André Agassi, e aí a repórter fez uma pergunta para ele assim: André, que ele perdeu um jogo de final, e ela falou assim, cara, o que saiu do teu controle? Aí ele falou assim para ela, cara, tem muita coisa no tênis que eu controlo. Eu controlo meu treino, eu controlo os equipamentos que eu uso, eu controlo minha alimentação, enfim, eu controlo muita coisa. Mas tem uma coisa que eu não controlo. Quem joga tênis aí qual é? O adversário? Não, sabe o que é? A bola. Eu não controlo a bola. E em vendas, tem uma coisa que você não controla, qual é? A venda. A venda é a única coisa que você não controla. Como assim, Fábio? Cara, imagina que eu tenha que fazer 20 vendas a R$1.000, fazer 20 vendas, para bater R$20.000. Existe uma coisa em vendas que muda o teu jogo: conhecer a tua taxa de conversão. Taxa de conversão, grava isso. Se eu sei que eu fecho 5% de tudo que eu visito, a única coisa que eu controlo em vendas é: eu preciso de 400 visitas para fazer 20 vendas. Faz sentido, galera? Se eu sei que eu converto 10% das visitas,
esse número cai pela metade. Eu preciso de 200 visitas para fazer 20 vendas. E na Austrália, se eu for olhar, o que os gestores têm olhado, a galera só olha a venda. Mas a única coisa que você não controla em vendas é venda. Você controla tudo que vem antes. Por que eu estou dizendo isso? Se você não tem nenhum domínio, nenhum controle, nem informação sobre seus números na sua operação, você está sofrendo venda, está brincando de vender, mas você não tem um controle disso. Então, eu preciso criar uma estrutura capaz de eu saber tudo que vem antes. É sobre isso que é vendas, né? E aí, quando eu entro em processo, um conceito importante, a gente fala de CRM, né? E eu sei que é um desafio para o mercado de vocês, o tal de usar CRM, é puta desafiador, né? Mas, cara, CRM não é um sistema. CRM significa ter um sistema para controlar o relacionamento com todos os seus clientes e leads. E na prática é um pouco disso aqui, ó. Quem tem uma operação nova, você precisa ter gente mais madura com você para te ajudar a construir processo. Essa coisa de assim, cara, a operação é nova, e aí tem gente que faz isso na Dinamarca, deixa eu pegar estagiário aqui, deixa eu pegar 10 pessoas, vamos que vamos. Cara, você precisa de gente mais madura para te ajudar numa operação mais nova. E quando eu tenho uma operação já mais madura, é o contrário disso. Quanto mais madura a minha operação, mais eu posso ter, vou chamar assim, não é pejorativo, tá? Mas mais apertadores de botão. Porque eu já conheço mais os meus processos. Então isso ajuda muito a olhar para como é que constrói processo de vendas. Show? Uma informação importantíssima. Em média, eu preciso de 8 interações com cada lead para converter. E a ausência de padrão faz com que o nosso time, às vezes, 1, 2 tentativas já descarta. E já não fala mais. Como é que eu resolvo isso? Não sei quem já parou para pensar que você pode ter uma estrutura que a gente chama de fluxo de cadência. O que é o fluxo de cadência? Imagina o seguinte, vocês estão aqui por quantos dias? O evento dura quantos dias aqui? 2 dias, né? Será que tem alguém tentando te vender alguma coisa nesses 2 dias? Deve ter aqueles números dos infernos, 0300, que inclusive são de vocês mesmos, né? Eu não tinha pensado nisso. Então, assim, deve ter alguém tentando te vender alguma coisa. Se o processo do cara não tiver fluxo de cadência, isso aqui é fluxo de cadência, como é que ele faz? Eu tento ligar 10 vezes um dia e não consigo, tchau. Imagina se ele tivesse um elemento aqui que a gente chama espaçamento. Cara, eu vou fazer 10 tentativas, mas eu dou espaço de um dia. Porque pode ser que ele esteja no evento. E eu não vou pegar ele. Se eu botar um mínimo de inteligência no meu processo, eu pulo um dia e ligo no outro. No outro, você já voltou, e aí eu te pego, e não te descarto. Eu estou dando só um exemplo, poderia falar o dia inteiro sobre isso. Mas o lance é sobre padronizar comportamentos que funcionam e descartar comportamentos que não funcionam. É possível fazer isso. Tem vendedor teu que performa, não é à toa. Ele faz alguma coisa diferente. Então, fluxo de cadência é uma das ferramentas que você pode usar. E, cara, para a gente encerrar, falar sobre um outro pilar de tudo isso, que é de liderança. Eu brinco que assim, a gente faz gestão de coisas, de processos. Pessoas no nosso time precisam ser lideradas. Eu não faço gestão de pessoas. Pessoas eu lidero, né? E eu quero te fazer uma pergunta, que você seja honesto com você mesmo aí. Não sei na tua empresa quem toca teu time de vendas. Mas, sendo você o teu gestor, enfim, mas se não for o time de vendas, você toca alguém, você cuida de alguém. Se você pegar agora o teu celular e a tua agenda, vai ter mais gente na tua agenda ou tem mais coisas para você resolver? Porque se eu não tenho gente na minha agenda, o que vai acontecer? As pessoas vão dando defeito, porque a gente é ser humano. E aí você gasta o teu tempo resolvendo urgência, porque você não separa um tempo para cuidar das pessoas. E tem algumas rotinas que ajudam nisso. Então, por exemplo, time comercial tem que ter daily, reunião diária, com esse objetivo. Aquecimento, um treinamento diário, alinhamento e acompanhamento. Se eu não fizer isso todos os dias, não vou ter um time comercial com ritmo, ponto final. Outra coisa, reunião semanal, para recalibrar a meta, recalibrar resultado, premiar, cara, incentivar e trazer o que é necessário para aquela semana ser diferente. Se eu não faço reunião semanal de resultado, eu peco na operação. E por fim, o one-on-one. Não sei quem já ouviu falar sobre isso, mas é uma prática onde eu pego o time. Então, cada líder direto das pessoas deve ter 1 hora na agenda semanal ou quinzenal para cuidar do estado de espírito do time. Alguém tem que fazer esse papel. Se essas 3 rotinas... Se você sair daqui, cara, e implementar, a menos que todos já tenham, o que eu acho difícil, mas se você sair daqui e implementar essas 3 rotinas, já vira o jogo. Só isso já tem poder para virar teu jogo.
Então, cara, a gente precisa colocar a gente na agenda. E quando eu falo de liderança, eu acho que a liderança tem um papel muito grande de construir relações de confiança. Acho que nada sem confiança funciona e tudo com confiança funciona melhor. Faz sentido? E quando eu falo de criar relação de confiança, tem uma coisa que eu curto muito falar, que é muito importante, principalmente para time de vendas, que é feedback, cara. E feedback é tirar a pessoa do ponto A para o B, e estou finalizando mesmo, tá? Mas, cara, o que é... Para mim, eu tenho que criar uma cultura de feedback no meu time. Cara, isso por si só também é muito poderoso. Só que tem um detalhe, por que é tão difícil receber feedback? Né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. E o outro detalhe importante é que começa por nós, líderes. A gente começa com isso. E é muito legal poder falar para vocês, porque vocês que vão conduzir a cultura da empresa de vocês. Agora, por que é tão difícil? Não sei se você sabia, mas o nosso cérebro entende feedback como uma ameaça. É uma reação neurológica. Por isso que quando a gente vai dar um feedback para a mulher, para o marido em casa, rola aquela confusãozinha básica. Né? Não sei, ou só na Austrália também isso, né? Não sei. Né? Então, saber disso é importante, porque, vou dar um exemplo rápido aqui. Cara, uma vez, eu tenho um grupo com um monte de gestor, que toca um monte de operação, e aí, cara, toda vez que alguém bate meta, a galera comemora, né? E um gestor bateu meta, e a galera comemorou. Aí eu fui lá, mandei 3 foguetinhos e parabéns. E aí, recebi um feedback do meu gestor, não é para você ler aqui, mas um gestor me chamou, Fábio, eu posso te dar um feedback? Aí, se você ler ali, você vai ver, eu falei, claro, fala aí, manda aí. Com certeza. Aí ele falou assim, Fábio, é o seguinte, cara, a galera te admira demais, eles trabalham por você, porque tal. E quando eles batem meta e você não reconhece, cara, a galera se sente muito mal, se sente desmotivada. Aí, o que eu falei para ele? Tá ali, ó. Falei aqui, ó. Valeu pelo feedback, de verdade. Mas cá entre nós, o que eu pensei? Eu falei, pô, mandei a porra do foguetinho, caralho. Acontece com vocês coisas assim? Mandei a porra do foguetinho. Queria o quê? Que eu subisse pelado na parada? Mas não é sobre isso. Mas não é sobre isso. Pensa no seguinte, nós somos líderes aqui, vai? Eu não quero ter razão, irmão. Eu sou mais inteligente que isso. Não interessa se eu estou certo ou errado. É a visão dele. E a visão dele tem a ver com isso aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Janela de Johari. Muito rápido, que meu tempo já acabou. E o Carlos já está ali para me tirar do palco, ó. A força, ó. Cara, tem 4 visões de mim mesmo. Uma vermelha ali que é inconsciente, nem eu sei sobre mim mesmo. Tem a azul que é a privada. Aquilo que você faz no banheiro. Aquele segredinho. Tem uma zona verde livre, que é o que eu vejo sobre mim, o que o outro vê sobre mim. Mas tem uma zona amarela, que é interessante. A zona amarela é o que o outro vê. É o Fábio, que só vocês veem. E aí, para dar um exemplo prático, eu gosto de falar sobre o mau hálito. Mau hálito é legal, né? Porque, não sei quem já teve a experiência, geralmente a pessoa que tem mau hálito é aquela que fala assim aqui, né? E qual é a característica de quem tem mau hálito, que tem a ver com isso que a gente está falando? Qual é? Quem tem mau hálito, não tem ideia que tem mau hálito, né? Não percebe que tem mau hálito. Agora, uma pergunta para vocês pensarem. Vocês são líderes, são gestores, são donos de empresa. Quantos maus hálitos vocês acham que a gente tem na nossa vida? Vou nem entrar na vida pessoal, como líder, como gestor. Será que tem? Sim ou não? Qual é a forma mais rápida, barata, acessível e transformadora de eu acessar isso? Chuta, vai. Feedback. Feedback, cara. Feedback é poderosíssimo, é transformador. Então a gente deveria ser tarado por feedback. Eu sou tarado por feedback. Eu vou descer do palco, vou perguntar hoje para umas 5 pessoas aí, o que você achou, cara? Tem gente que acha que isso é insegurança. Dane-se. Eu estou evoluindo por isso. E, cara, de tudo que eu falei, como líder, agora papo de líder, se você sair daqui sabendo receber feedback, para mim eu já ganhei, a fortuna que me pagaram aqui já valeu. Por quê, cara? Porque você vai melhorar as suas relações. Então, quando você receber um feedback, cara, por favor, não reaja. Existe um framework aqui. Entende que é um feedback? Agradeça. E a gente pode fazer um combinado aqui. Feedback, para mim, é um presente. Porque, e manja, se eu tenho mau hálito,
e alguém me diz, isso é bom ou é ruim, pessoal? Fala alto para mim, vai. É bom, mas é confortável? Não, mas é bom. Então, cara, qualquer feedback que chegar para você, vamos combinar que a gente vai receber a partir de agora como presente, pode ser? Então, vamos lá. Se feedback é um presente, você prefere feedback? Quem prefere feedback positivo aqui? E feedback negativo? Ué, mas não é um presente? Não tem positivo ou negativo. Feedback é um presente, simples assim. Quer ver? Todo presente que você ganha, você gosta? Você usa? Mas quando você ganha, você fala o quê? Uma salva de palmas para vocês, vai. É isso. Então, se a partir de agora, você como líder tiver só essa habilidade de, cara, receber um feedback, obrigado pelo feedback, não reage. Cara, saiba receber feedback como um presente, saiba dar feedback. E para dar feedback, cara, tem uma ferramenta que eu gosto muito, ensino isso para todos os times de vendas que a gente atua. E aí agora eu vou encerrar mesmo. É o feedback SCI. A nossa fala, a nossa mente é carregada de julgamento. A gente julga tudo e todo mundo o tempo todo. Quando eu consigo mostrar para a pessoa o impacto que um comportamento dela teve numa determinada situação, cara, isso é muito poderoso. Então, se você como líder soubesse comunicar assim, já vai mudar a tua vida. Fulano, por exemplo, o Carlos está doido para me dar um feedback ali. Ó, Fábio, eu te falei que tinha que terminar no horário, você já passou X minutos e isso prejudica a minha programação. Ponto. É poderoso já o feedback. Né? Eu já me auto-feedbackei aqui, tá? Quase um feedback. Tá bom? Mas, cara, incluam isso na comunicação de vocês. E para encerrar, quero encerrar com uma frase, cara, que é algo que eu falo em todo lugar que eu vou. A gente vive num tempo e num momento que, inclusive, muito motivado pelas redes sociais e tudo mais, a gente tem que mostrar que a gente é foda o tempo inteiro. E aí um pouco, inclusive, de eu falar da minha história e contar o que eu passei, é porque, cara, para mim, foda de verdade é ser vulnerável, sacou? Eu não tenho que ser foda tem que ser meu time, sabe? Foda é transformar a vida das pessoas através do que a gente faz. Então, como líderes, cara, que a gente possa criar esse espaço de vulnerabilidade para a gente evoluir enquanto ser humano. Porque não tem evolução do outro se eu não evoluo, sabe? Então, quem a gente tem impactado à nossa volta e como a gente tem impactado as pessoas à nossa volta. Não tem paz fora se não tiver paz dentro. Não tem relações saudáveis fora se não tiver você dentro. Então, cara, a gente não é nada nem ninguém aqui. São 80 voltinhas em volta do sol, em média, se tudo der certo. Cara, é muito significante a nossa passagem. Então, que a gente seja foda no sentido de impactar positivamente a vida das outras pessoas. Cara, é isso que eu desejo para vocês. Show? Muito obrigado. Muito obrigado. E para finalizar, primeiro eu vou fazer um pedido, me sigam nas redes sociais e tal. E, cara, eu vou soltar um QR aqui com o seguinte. A gente faz esse trabalho de implementar a máquina e o meu time vai compartilhar alguns materiais que eu apresentei aqui com vocês. Então, quem quiser, cara, baixa lá, você vai receber um e-book e o nosso time vai entrar em contato. A Bruna está ali também, lá no nosso stand, né, Bruninha? E tal. E a gente vai ter o maior prazer em ajudar quem quiser a estruturar a máquina, mas vocês vão receber um material de presente nosso, tá bom? E segue lá, gente, tem muito conteúdo meu. Vai ser um prazer estar mais junto de vocês, viu? Carlão, tem um vídeo para passar, não é isso? Fala, parceiros da Solintel, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Concer. Infelizmente, não pude estar com vocês aí, mas eu tenho uma ótima notícia, tá? Eu e o Fábio Oliveira, meu sócio, mestre em montar operações comerciais, a gente vai separar uma data especial para vocês, para fazer uma mentoria, uma tira dúvidas com as suas dores específicas, tá? Lembrando que essa atividade a gente só faz lá dentro do grupo nosso da mentoria do Elite, né? É algo muito exclusivo, mas em parceria com a Solintel, a gente vai separar uma data muito legal e vamos falar sobre como que a gente consegue fazer no mais alto nível, né? Montar essa operação comercial e melhorar essa estrutura de vocês. Afinal, o coração de negócio é o departamento comercial. Combinado? Eu e o Fábio em breve estaremos com vocês numa data especial em parceria com a Solintel. Grande abraço para vocês e vamos vender. Lindão, né? Consta, gente boa demais, meu sócio. Galera, só para falar, então, ó, essa mentoria, a gente vai agendar essa data ainda. Então, como o Consta ia estar aqui, a gente ia ter um momento de mentoria para trocar ideia com vocês, ele não pôde vir, então a gente vai fazer isso remoto, então vocês vão ser avisados, né? O pessoal da Solintel vai organizar direitinho, a gente vai ter 1h30 de mentoria ali, os dois, trazendo conteúdo para vocês. Cara, de novo, valeu. Foi um tiro aqui, mas foi muito bom estar com vocês esse tempo.
A gente movimentou um monte de coisa para estar aqui. Espero que tenha, cara, virado algumas chavezinhas aí. Cara, e tamo junto. Obrigado, viu? Muito obrigado, Fábio.